precisamos cuidar da rotina da Letícia, precisamos cuidar da rotina do Davi, preciso também dormir à noite de vez em quando, que isso dizem que é bom. Mas a gente está nessa fase de adaptação da nossa casa. O que eu queria compartilhar hoje com vocês algumas coisas sobre quem é Jesus. É o tema da pregação. E aí, quando você for colocar o ponto de interrogação, não põe uma vírgula. E aí você fala assim: quem é Jesus e quem sou eu? E aí sim você põe a sua interrogação. E normalmente quando eu tenho que, quando eu sou convidado a pregar e tem algum outro evento, eu ficava mais dividido. Eu falava: puxa vida, mas vai ter tão poucas pessoas talvez no culto, não, mas aqueles irmãos, e eu ficava meio tenso, pensando nisso, né? Pensando: puxa vida, por que não vai estar a igreja inteira para a gente se encorajar juntos, para a gente pegar o mesmo coração? E de verdade, uma coisa que Deus, todas as vezes que isso acontece, Deus me tranquiliza com as pessoas que estarão no culto são as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Amém. Então, você está aqui hoje é porque Deus preparou esse tempo para que você ouvisse essa mensagem que Ele tem. E eu estava compartilhando na hora que eu cheguei com algo, porque a forma que essa pregação, a forma como Deus preparou essa pregação para eu compartilhar também foi muito impressionante, porque eu tinha uma escritura na cabeça e na minha mente pensei: não, deixa eu entender todo o contexto. E chegou uma hora que a pregação estava pronta já, porque não tinha mais o que colocar, entendeu? Então eu tenho toda a convicção de que o que nós vamos falar hoje de manhã é uma mensagem vinda de Deus para você e para mim também. Então aproveite muito bem esse tempo, abra seu coração para que Deus possa te moldar da forma que Ele desejar. Vamos orar, por favor. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque cada um teve que superar dificuldades para estar aqui. O Senhor conhece as dificuldades de cada um, Pai, de locomoção, de transporte, Pai. O Senhor sabe cada coração, Pai, o que teve que vencer para estar aqui, para louvar o Senhor como igreja, meu Deus. Pai, o Senhor conhece também todas as minhas dificuldades, Deus. Pai, o Senhor olha para nós, e o Senhor enxerga muito além, Deus, do que o que nós conhecemos de nós mesmos, porque algumas vezes a gente tenta dar uma camuflada naquilo que é pecado em nós, Pai, e o Senhor está olhando lá no fundo, Deus, do nosso ser. O Senhor está olhando lá no fundo do nosso caráter, Pai. Então, que esse tempo seja de transformação, Pai, para a nossa vida. Que esse seja um tempo em que o Senhor vai ser exaltado, Pai, por causa das decisões que vamos tomar. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas que eu pensei em compartilhar, meu Deus, mas Pai, usa a minha vida, Pai, usa-me com a soberania do Senhor, usa-me com a superioridade que o Senhor tem na minha vida, meu Deus, e que seja para edificar a igreja do Senhor, que seja para edificar a fé dos meus irmãos, que seja para edificar a minha fé, Pai, que esse seja um tempo de transformação e que o Senhor seja exaltado, meu Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo. Deus, eu oro pelo retorno do retiro dos meus irmãos solteiros. Que o Senhor os guarde, Pai, na segurança da Tua mão. Que o Senhor guarde o coração deles, guarde a fé deles. Que seja
transformador, que tenha sido transformador esses dias que eles já passaram juntos, e que o Senhor seja o Deus da transformação e das decisões para cada um deles ali naquele retiro, meu Deus. Obrigado por Jesus Cristo, é no nome dele que eu oro ao Senhor, meu Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos. E eu queria convidar você a fazer uma viagem comigo nesses versículos. Mas é uma viagem assim, ó. Alguns versículos nós vamos ler, outros nós vamos pular. E aí nós vamos ler outros versículos. E a nossa tentação, quando alguém está pregando faz, a nossa tentação é continuar lendo, né? Não, o que foi isso? Não, deixa eu ver aqui. E a gente continua lendo e vem comigo, para a gente viajar juntos na Bíblia. Porque o que estava acontecendo no ministério de Jesus, ele havia feito alguns milagres ali no meio do povo. Algumas pessoas falaram: opa, esse homem tem alguma coisa de diferente. Ele havia já multiplicado alguns pães, alimentado a multidão, tinha feito algumas curas, e alguns boatos já surgiam de Jesus no meio da multidão. Olha só o que as pessoas falavam de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 12, lá no meio do versículo 12, alguns diziam: é um homem bom. Olha que boato, é um bom homem. Continuando, outros responderam: não, ele está enganando o povo. Vamos comigo lá no versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Versículo 20: você está endemoniado. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Porque aqui Jesus estava falando: eu estou falando com vocês, mas mesmo assim vocês procuram me matar. Aí a multidão virou para ele, a multidão falou: você está maluco, você está endemoniado. Quem está querendo matar você? Dê uma olhada no versículo 25. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: opa, peraí, não é esse homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente Cristo? Versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Versículo 35. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem que não possamos encontrar? É aquela passagem que no meio da pregação de Jesus fala: para onde eu vou vocês não podem ir, e para onde eu vou vocês não vão poder me encontrar. Aí os judeus falam: peraí, para onde que ele vai que a gente não pode encontrar? Versículo 36, desculpa. O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? O que ele quis dizer com isso? Versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é o profeta. 41. Outros disseram: ele é o Cristo.
Ainda outros perguntavam: como pode o Cristo vir da Galileia? Então haviam muitos boatos sobre quem é esse tal Jesus. Pô, mas espera aí, esse aí não é aquele lá da Galileia? Não, ele é um profeta. Não, ele não é um profeta, ele é um homem bom só. Não, ele não é bom. Ele está tentando enganar a gente. E tem ouve-se muito burburinho. E aí no capítulo 8, versículo 19, ele fala assim: então lhes perguntaram: onde está o seu pai? Porque nesse momento Jesus falou: olha, eu faço apenas o que meu pai me instruiu a fazer. Então o ensino que eu estou passando para vocês é um ensino que o meu pai me instruiu para passar. E aí os judeus falaram: não, peraí, então cadê seu pai? Cadê seu pai, menino? Vai buscar seu pai. Versículo 22. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele vai se matar? Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Versículo 25. Quem é você? Perguntaram eles. Sabe, e essa é a grande pergunta para cada um de nós nessa manhã. Quem é Jesus? Quem é você, Jesus? Sabe, porque hoje existe muita coisa no mundo religioso sobre quem é Jesus, quem é Deus, e o nosso dia a dia, a nossa vida traz essa pergunta. Se a gente olhar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você hoje? Olhando para a sua vida, é possível enxergar Jesus? Ou a gente consegue enxergar você e só você? Ou a gente consegue enxergar alguma intermitência entre alguma coisa que lembra Jesus e alguma coisa que lembra a sua natureza humana? Quem é Jesus para você hoje? E para responder essa pergunta, ninguém melhor que o próprio Jesus. Olha só o que a Bíblia diz, João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, essa era a pregação de Jesus. E Jesus não estava, nesse momento do ministério de Jesus não estava nas ruas, Jesus não estava falando: olha, eu sou a luz do mundo, vem cá, vem qualquer um, vem. Não, ele estava dentro do templo, ele estava dentro da igreja, ele estava dentro da igreja ensinando as pessoas. Depois eu convido você a durante a sua semana, eu já fiz isso na quarta-feira, mas eu vou fazer de novo. Mas durante a sua semana, estude João capítulo 7, 8 e 9. E você vai ver que nesse momento, o capítulo 7 ele fala sobre a festa das cabanas. E os irmãos de Jesus falaram para ele: Jesus, faz o seguinte, já que você quer ensinar tanto para as pessoas, já que você quer tornar o ensino de Deus conhecido, vai para a festa das cabanas, porque vai estar muita gente, vai ter muita gente lá reunida, e você pode pregar a sua mensagem. E aí Jesus falou para eles, Jesus falou assim: não é a hora ainda. Não vou não é a hora. Tá bom. E eles foram. Sabe o que Jesus fez? Ele foi para essa festa. Mas ele, como eu falei, ele não ficava na rua, ele não ficava pesquisa Datafolha, Vox Populi, sabe aqueles negócios de foram entrevistadas 3.480 pessoas e eu não conheço uma pessoa. Foi a galera, todo mundo, a Vila Ed inteira, foi Lausanne, a Lapa. Não, ele estava dentro do templo pregando.
ele estava dentro da igreja, e ainda assim houve-se tanto burburinhos. Opa, mas peraí, será que esse... Não sei. Não, esse cara está louco, é um endemoniado, é uns parafusos a menos na cabeça. Mas era tudo... Não, mas peraí, esse aí não era aquele que os judeus queriam prender, que os judeus queriam matar? Não sei não, hein? Tá aqui, tá falando, vamos ouvir, vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí os judeus começaram, peraí, eles começaram a questionar o próprio Jesus. Você estudando esses capítulos, você vai ver isso. E as respostas de Jesus eram sempre essa. Era, olha, eu estou fazendo o que o meu pai pediu para eu fazer. Mas peraí, quem é seu pai? Imagina isso, um marmanjão de 32 anos, 30 anos, e os meninos perguntam, menino, cadê seu pai? Vai buscar seu pai, menino. Não, estou fazendo aqui que meu pai mandou. Não parece algo meio... Peraí, você está fazendo o que seu pai mandou? Então, vai chamar seu pai, deixa eu falar com seu pai. Que negócio é esse que você está fazendo aqui no templo? Mas era esse o nível do debate que eles estavam querendo arrumar com Cristo. Quem é você? Quem te deu essa autoridade para falar? Quem é você para falar assim aqui dentro do templo? E em alguns momentos a nossa fé é questionada nesse nível, diante do pecado que se apresenta para você. Quem é você? Você é mais parecido com Cristo ou você é mais parecido com a sua natureza humana? E a resposta de Jesus foi: eu sou a luz do mundo. E ele poderia ter parado aí. Não, você quer saber quem eu sou? Eu sou a luz do mundo. Pronto. Jesus não parou aí. Olha só o que ele falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe outra forma como Jesus se apresentou para aquelas pessoas? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Olha só o que Jesus estava falando para aquelas pessoas. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E essas duas apresentações de Jesus me deixaram... Eu fiquei tão feliz com Deus, porque olha a forma como Jesus se apresenta. Olha, eu sou a luz do mundo. Se você vier comigo, se você andar comigo, se você me seguir, você não vai andar nas trevas, você não vai andar em trevas. Olha o desejo de Deus de construir relacionamento conosco. Porque ele podia ter falado: eu sou a luz do mundo, e pronto. Eu sou a água do mundo, eu te dou água, eu mato sua sede, eu sacio a sua sede, e pronto. Mas o desejo dele é: vem comigo, anda comigo, vem com Jesus, porque você não vai andar em trevas, você vai andar na luz. Ah, uau, Alex, legal. Opa, peraí, que luz? Uma lanterninha de 60 volts, 60 watts. Não, o que Jesus fala é que você vai ter a luz da vida. Luz da vida. Não é um LEDzinho piscando ali, não, é a luz da vida. Você consegue pensar nisso? De verdade, eu não consigo imaginar o tamanho dessa luz. O que é essa luz da vida? E a mesma coisa ele falou quando ele: você tem sede? Vem aqui e bebe. E pensa que a gente está falando de uma região em que havia um deserto, uma região desértica
E não é que a água era sua. Jesus, o convite de Jesus não era, ó, vem comigo, bebe aqui do meu galão de 20 litros e creia em mim, vem comigo, que aí eu vou matar a sua sede para sempre. Jesus, você vai me dar uma caixa d'água? Não, eu vou fazer um rio em você. A Bíblia fala que fluirão rios, é uma abundância de água, é muita água a jorrar de você. E aí a Bíblia continua explicando que ele estava se referindo ao Espírito Santo, mas olha a forma como Deus se apresenta para nós por meio de Jesus, a forma como ele se apresenta para a gente integralmente, completamente disposto a andar conosco, a transformar cada um de nós, a suprir todas as suas necessidades. Você nunca vai andar em trevas quando você caminhar com Cristo, porque você vai ter a luz da vida. Você nunca vai ter sede, porque de dentro de você vai sair rios, vai sair oceanos de água, de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ainda assim a gente fraciona a nossa vida com Deus, a gente fraciona a nossa dedicação com Deus. Opa, Deus, não, peraí, eu não vou dar tanto do meu tempo assim. Deus, eu não vou dar essa parte da minha vida para você. Deus, eu não vou dar da minha pureza. Tem uma palavra que eu acho que nós, como igreja de Cristo, a gente pouco fala. Eu não vou dar da minha castidade para o Senhor, a minha pureza integral, como solteiro, como jovem e como casado. Sabe, a gente fraciona aquilo que a gente quer dar para Deus. E aí é muito fácil a gente ser cristão de domingo durante umas 2 horas. É muito fácil a gente ser cristão às vezes durante a semana. A gente fraciona o nosso tempo com Deus. Sabe, porque com o passar do tempo algumas coisas vão... é meio que na nossa mente a gente age, isso eu já sei. E confesso para vocês, como eu falei no início, nós fomos surpreendidos com o nascimento do Davi, porque é totalmente diferente, é tudo novo. E quando a gente pensou, não, eu estou pronto, Jesus, Deus, manda o Davi que agora estou sabendo tudo já, pós-graduação em pai e mãe, Davi vai entrar no esquema aqui e eu já estou pronto. Na nossa vida cristã a gente vai afrouxando os padrões, não? Você vai afrouxando o padrão do seu tempo de leitura de Bíblia. E aí a gente deixa de ler a Bíblia com aquele mesmo coração como a gente lia no início. Lembra quando você era cristão novo? Você pegava a Bíblia com muita paixão. Você queria ver Jesus, você queria ver Deus falando com você. E se você nunca teve esse sentimento, esse é o sentimento que você precisa buscar. E nós fracionamos o nosso tempo com Deus. Não, eu leio alguma coisinha aqui, algum versículo e pronto. A gente não sai alimentado do nosso tempo de oração com Deus. Sabe aquele tempo de oração que você já teve, você já viveu isso, eu já vivi isso, que você termina de orar e você fala, Deus, como é bom orar. Sabe, lembra disso? E a gente vai afrouxando o nosso padrão com Deus e achando que está tudo bem. Não, quem é Jesus? Não, Jesus, eu estudei a Bíblia, eu sei, Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz, Jesus Cristo, meu Senhor. Mas a nossa vida, a gente, não, isso aqui para Deus, ó. A gente fraciona a nossa oferta para Deus. Quando você era cristão novo, você lembra do que foi, como foi leve calcular para ofertar? Como foi leve, o que? 10%? Não, beleza.
Aí você fez a continha lá e, não, eu vou separar isso. E hoje, afrouxou o seu padrão com Deus. A gente vai afrouxando o nosso padrão de evangelismo. Se você foi batizado na mesma época que eu fui batizado, você lembra o quanto a gente evangelizava? Não tinha essa de ir para casa sem evangelizar. E a gente sabe quanto o evangelismo transformou a nossa vida. O quanto evangelizar nos fez sair do egoísmo para compartilhar a nossa fé. O quanto estudar a Bíblia com as pessoas nos fez sair do nosso egoísmo para compartilhar o que Deus estava dando para a gente. Como era gostoso isso. Como era bom você chegar para um tempo de evangelismo e você falar assim, puxa vida, eu estou sem o menor coração para evangelizar. Eu estou sem a menor vontade, eu estou egoísta, eu estou rebelde, eu estou lutando, eu estou azul marinho, mas eu não queria evangelizar. E depois, quando você saía daquele tempo, você saía, Deus, como foi bom estar aqui. Como foi bom compartilhar a minha fé. E a gente vai abaixando o nosso padrão, a gente vai laceando o padrão de Deus na nossa vida. Quem é Jesus para você hoje? Qual é o padrão que você tem vivido com Cristo? É aquele mesmo padrão radical? Ou não? Não, Alex, mas a igreja mudou. Mas a gente não... Eu estou esperando o plano do conselho para evangelizar. Eu estou esperando o conselho vir e nós vamos evangelizar Antônio de Maris, a avenida de 4 pistas Antônio de Maris. Olha o tamanho dessa rua, gente. As pessoas, nossos vizinhos mal sabem quem somos nós, porque nós estamos tão egoístas e deixamos de compartilhar a nossa fé. Aí Deus, que é infinito em misericórdia e bondade, traz o vizinho para assistir o nosso culto e a gente fica, uau, Deus, porque ele simplesmente chegou aqui. Aqui é uma igreja? Deixa eu ver esse negócio aqui. Uau, você fala, não, mas eu vou, o conselho é entre você e Deus. O que você tem vivido com Deus que te leva a evangelizar? O que você tem vivido com Deus, nos seus tempos com Deus, aprendido diretamente da palavra de Deus, que tem transformado a sua vida, que as pessoas à sua volta olham e falam, opa, esse cara tem alguma coisa que eu não tenho. E aí, é verdade, eu tenho alguma coisa, na verdade eu não tenho. Quem tem é Deus. Vamos junto. O convite de Jesus é: anda comigo, vem comigo que nós vamos andar juntos. Sabe, quando nós fracionamos, a gente deixa de alcançar o coração de Deus. Meu convite para você é: não passe um mês sem estar envolvido em um estudo bíblico. E nós sabemos também o quanto é bom estar envolvidos com estudos. Nós sabemos o quanto é transformador estar envolvido em outras vidas. Sabe o que acontece quando a gente deixa de fazer isso? A gente deixa de enxergar milagres. A gente deixa de enxergar o poder de Deus, aquele mesmo poder que quando a gente estava totalmente desarmado nos alcançou. Aquele mesmo poder de Deus que fez da nossa vida virar de cabeça para baixo, porque a gente queria de um jeito e Deus queria nos atrair pelo amor dele. Aquele mesmo amor de Deus que te cativou, que te atraiu, como fala lá em Romanos. Deixa esse amor cativar você de novo e compartilhe a sua fé. De verdade, põe esse algo para você. Não deixe passar um mês
sem que você esteja envolvido em um estudo bíblico. E você vai experimentar esses milagres acontecendo. Mas Alex, não tem tanto estudo assim. Tem sim. Pergunta para o Júnior, pergunta para a Cristina sobre o Kleber, pergunta para o Francisco, do Adilson, pergunta do Moraes, do Marcelo, pergunta de tantos outros estudos que estão acontecendo. Mas eu não estava sabendo, pergunta para o Antônio Carlos dos estudos. Tem muita gente estudando a Bíblia. Não, mas eu estou mal, Alex, eu não estou. Então, anda com Jesus. Vai ver que é por isso. Vai ver que é por isso que você está assim. Que você está andando sozinho. E aí você está com sede. Vai ver que você está andando sozinho nas trevas. Anda com Cristo. Sabe o que as pessoas estavam falando eram porque elas estavam olhando. Elas pararam de olhar para Deus. Se a gente parar de olhar para Deus, a gente vai olhar para nós. E quando eu olho para mim, olha, normalmente não é muito encorajador as coisas que eu vejo. Eu prefiro olhar para Deus e transformar as coisas que eu tenho para ser transformadas. Deixa Deus transformar a sua vida. Esse é o convite de Jesus. Continuando, versículo 30, capítulo 8 de João, versículo 30. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava dentro do templo com as pessoas que já estavam. As pessoas estavam lá buscando Deus. As pessoas não iam para o templo simplesmente para vender galinhas, bodes. Não, elas iam lá porque em algum lugar, alguma parte da vida dela, do coração delas, elas queriam fazer o que era justo diante de Deus. Eu acredito que somos nós. Eu acredito que quem está com esse coração está aqui. Eu não estou falando que quem está lá fora não está com esse coração, não. Mas se a gente pensar em nossa vida, em algum lugar do nosso coração existe uma sede de fazer a vontade de Deus. Amém. E aí a gente veio à igreja, conheceu Jesus. E nos arrependemos dos pecados e estou aqui, eu creio, estou aqui, eu creio, beleza. E aí lá no versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, para nós, tá bom? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Acho que alguém já leu esse versículo para a gente algum dia. Eu tenho impressão também. E o ensino não mudou, é a mesma coisa. Não basta só acreditar. Se você sair perguntando para as pessoas, e aí, quem é Jesus? As pessoas vão ter uma resposta talvez muito prontas para te dar. Se qualquer um perguntar para você quem é Jesus, você vai ter uma resposta pronta para dar. Mas quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus em cada hora do seu dia? Quem é esse Jesus que transformou a história da humanidade? Porque as pessoas decidiram andar com Ele. O convite é o mesmo. Não basta só acreditar. O convite de Jesus aqui, tudo bem, vocês acreditaram? Fica firme no meu ensino, fica firme no seu tempo com Deus, fica firme no seu tempo de leitura da Bíblia, não deixa cair o padrão, porque tudo começa no seu tempo com Deus, tudo começa no seu relacionamento com Deus, no quanto você está se empenhando para crescer com Deus, senão não vale a pena estar aqui. Senão não vale a pena a gente falar de Deus para as pessoas se você não vive um relacionamento com Deus. Não
Não vale a pena você bater no peito e falar que você é cristão se você não cresce na sua intimidade com Cristo. Fica firme com Deus. Era isso que Jesus estava falando. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, crer. Jesus estava falando, olha, crer é bom, crer é essencial, mas não para aqui. Não para no eu acredito, Jesus Cristo é meu Senhor. Faz dele o seu Senhor. Amém. Faz dele o Senhor da sua vida. Porque senão a gente vai acabar, abra lá, 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, e depois também eu convido você a ter um tempo sobre, nesse capítulo, que é uma das escrituras que mais me impressionam na Bíblia, e esse é aquele mesmo Pedro que havia negado Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se, esforcem-se, para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem, ou seja, se você crê que isso existe, e se elas estiverem crescendo em suas vidas, ou seja, se você permanecer firme, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe o alerta que Pedro estava dando? Que há um risco de nós, mesmo depois de conhecermos Cristo, nos tornarmos inoperantes e improdutivos. Você já parou para pensar nisso? Olha que sacrifício essa batalha cristã, e eu dou ali 5% mais ou menos da minha vida para Deus, uma partezinha, mas para todo mundo eu sou cristão, mas ali na minha intimidade com Deus eu flerto com o pecado, eu tenho um padrãozinho pessoal ali, eu e Deus, não é uma pegadinha que eu e Deus sabe. E aí quando chegar no último dia, você se tornou inoperante, improdutivo, mesmo conhecendo Jesus. Olha que doído isso para nós. Sabe por quê? Porque não permanecemos firmes nas coisas que nós aprendemos. Não permanecemos firmes no padrão que nós aprendemos. Alex, não, mas aquilo lá é negócio de... Era o sistema da igreja. Então. E aí você conversa com pessoas que nunca tinham assistido um culto, e a Bíblia transformou. É muito comum isso. Eu estava conversando com o Aldo essa semana, e aí eu me dei conta disso, que quando eu fui batizado sem assistir um culto, porque eu cheguei para assistir um culto, mas já tinha acabado o culto, para você ter uma ideia de como eu cheguei cedo. Eu cheguei no convívio e tal, e ali mesmo os irmãos já vão estudar a Bíblia. Eu super moldável, super humilde. Vamos, né? E a gente começou a estudar a Bíblia. Eles começaram a estudar a Bíblia comigo. No domingo seguinte, a gente fazia, lembra os cultos de família que a gente tinha? Eram cultos nas casas. Então não havia culto, porque a maioria dos lugares a gente alugava bufês e tal, e tinha os cultos nas casas, que eram os cultos de família. No domingo seguinte foi um culto desse, um culto de família. Então eu tive com os cristãos, mas eu não sabia placa, igreja que é isso aí? Não sei.
Então, e é muito comum, você vai ver esses cristãozinhos que foram batizados lá na minha época, você vai ver muita gente assim. O que nos trouxe você, não foi a igreja, não foi o templo, puxa, que templo bonito. O que nos trouxe foi Deus, foi a palavra de Deus. O que eu estou falando para você é ficar firme no ensino de Deus, naquilo que você aprendeu e que salvou a sua vida tantas e tantas vezes, que livrou você de pecar tantas e tantas vezes. Eu não estou pregando aqui para você ser irresponsável, mas que eu estou pregando aqui para você ser integral com Deus, integral nos seus tempos com Deus. Compartilhe as coisas que você aprende com Deus e você vai ver como é bom andar com Jesus na luz. Como é bom ver esses rios fluindo e jorrando de nós. Como é bom andar com Jesus. Esse é o convite de Cristo para nós. Toma cuidado para que a gente não ande inoperante e improdutivo. Compartilhe a sua fé, mas a fé que você tem buscado com Deus. Amém. Tá bom? Eu queria orar com vocês e pensando nesse coração, a forma como Deus não poupa nada para nos dar. Eu queria que a gente pudesse orar e já na sequência fazermos nossas ofertas, tá bom? Santo Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque a Tua palavra transforma nosso coração e podemos ofertar ao Senhor, meu Deus. Pai, a minha oração é que esse tempo que possamos ofertar do nosso recurso financeiro, mas acima de tudo, Pai, possamos ofertar da nossa vida para o Senhor, Pai, ofertar o nosso tempo para o Senhor, ofertar a nossa pureza para o Senhor, Deus, ofertar os nossos pensamentos para o Senhor, Pai. Deus, ajuda-nos a olhar para a cruz de Cristo e enxergar o amor do Senhor, Pai. Olhar para a igreja e enxergar o corpo de Cristo entregue para cada um de nós. Pai, muito obrigado, porque esse tempo que podemos ofertar para o Senhor seja um tempo de devoção, Pai, entre cada um, entre nós e o Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque a Tua palavra nos corta e nos transforma, e é no nome de Jesus, Pai, que eu oro ao Senhor. Amém. Amém. Louvado seja. Canção 149. Obrigado. Número 149.